السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, ainda estamos no Surat Al-Imran e hoje vamos iniciar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 161 do Surat Al-Imran. Neste versículo e nos versículos a seguir, há uma abordagem de várias questões. E a primeira delas, aqui logo no versículo 161, há uma abordagem em relação à traição. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Esta é a primeira abordagem. Neste versículo, aliás, o próprio versículo tem uma causa de revelação. Segundo muitos imamos, entre eles até Abdullah ibn Abbas, são da opinião de que este versículo foi revelado por causa de um incidente que ocorreu durante a Batalha de Badr. Embora o versículo esteja inserido nos versículos que falam da Batalha de Uhud. Então, o que isso nos indica? Será que este incidente repetiu-se na Batalha de Uhud? Ou havia sinais de que ainda o problema não tinha sido resolvido, portanto o Corão de novo retoma esta questão na Batalha de Uhud? Seja qual for a opinião, a verdade é que o Corão é um livro prático. É um livro que lida com coisas concretas. E o Corão vinha para formar e criar uma nação sobre bases sólidas, com princípios próprios e identidade própria. Então, é por essa razão que no Islã não há coisa pequena, coisa grande. Tudo o que constitui erro, o Islã combate. Tudo o que constitui virtude, o Islã encoraja. Então, na formação desta nação, aconteceu algo na batalha, segundo Abdullah ibn Abbas, durante a batalha de Badr. Depois da batalha, os muçulmanos juntaram os despojos de guerra, aquilo que capturaram durante a guerra, bens. E aí perdeu-se uma peça de vestuário. Perdeu-se uma peça de vestuário. E naturalmente as pessoas perguntam, mas onde é que está esta peça? Quem levou? Aqui os hipócritas, portanto, o Imam Ibn Kathir, quando traz esta questão de que os hipócritas falaram isso, percebemos que então isto ocorreu na batalha de Uhud. Porque é aqui onde eles jogaram um papel fundamental. Então, os hipócritas aproveitaram-se dessa situação para lançarem o seu veneno. Só que desta vez, o veneno visava atacar a pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Acusar o Nabi por traição. Escolha, talvez, vejam, normalmente o hipócrita faz isso. Ele não diz, escolha, não, foi fulano. Ele também aparece como um inocente. Diz que talvez o Nabi levou, assim, de forma ingênua. Isto, talvez, para nós poderia parecer algo insignificante. E o que há nisso? Se o Nabi entendeu levar, quem pode lhe impedir? Leva. Mas não, Allah não deixou passar isso. Por quê? Porque o Nabi alayhi salatu wassalam, os seus companheiros sabiam perfeitamente que o Nabi não faz nada às escondidas. A vida dele era um espelho. Agora, levar algo
sem que os seus companheiros tivessem tomado conhecimento, essa não era a conduta do Nabi alayhi salatu wassalam. Mas os hipócritas aproveitaram para lançar esse veneno. Onde é que está esta peça de vestuário? Talvez o Nabi levou. Então Allah imediatamente revelou este versículo a dizer: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. O Nabi não é digno de um profeta trair dessa forma. Por que o Corão logo veio em defesa do Nabi? Porque os hipócritas, o que eles queriam era aquilo que não conseguiram pronunciar. Era aquilo que estava por detrás desta acusação. Não pensem, estimados irmãos, que os hipócritas, quando acusaram o Nabi de ter traído uma peça de vestuário, não pensem que a coisa tratava-se só com vestuário. Eles queriam algo maior por detrás dessa acusação. Quer dizer, se o Nabi consegue trair uma peça de vestuário, então há a possibilidade de trair também na revelação. Significa que aquilo que ele nos diz, que é uma revelação, ele também pode manipular, como manipulou aqui. Já viram a gravidade agora da situação? É por essa razão que o Corão não deixou passar essa situação. Não se pode acusar o Nabi a quem Allah confiou a sua mensagem. Não se pode acusar. E nós também, por brincadeira, podemos, às vezes, caímos nesse tipo de erros. Mas é grave acusar o Nabi alayhi salatu wassalam, mesmo depois da sua morte. Porque seria o mesmo que dizer que, olha, esta pessoa a quem Allah confiou a mensagem, então Allah não sabia que ele era traidor. Então, se era traidor, pode ser que em algum momento manipulou a mensagem. E o Nabi alayhi salatu wassalam em nenhum momento fez isso. Então é por isso que Allah diz: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. Não é digno de um profeta fazer isto. Agora, se não é digno para um profeta, é digno para nós? É por isso que logo o versículo a seguir, aliás, o mesmo versículo, a parte final, já vem explicar. Se isto não é digno para o Nabi, então saibam que todo aquele que praticar este tipo de traição, وَمَن يَغْلُلْ, e aquele que trair, por mais pequena que seja a coisa, يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, virá com aquilo que foi objeto da traição, vai trazer. Ligado a este versículo, estimados irmãos, há aqui um conjunto de hadices que constituem orientações do Nabi alayhi salatu wassalam com relação a esta matéria. Agora, esses hadices, estimados irmãos, antes de entrarmos diretamente para os hadices, queria só explicar que estes hadices, na generalidade, referem-se a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de atividade que a pessoa exerça a favor de uma outra pessoa. Mas há uma dimensão particular desses hadices. E aqui vamos aproveitar e explicar algo que tem suscitado controvérsias entre nós muçulmanos. Então, ligado a este versículo, temos o hadith de Shaddad, radiyallahu anhu. Ele diz o seguinte: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ouvi o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم a dizer: من ولي لنا عملا, aquele que trabalhar para nós, وليس له منزل, e não tem residência, casa para viver, فليتخذ منزلا, deverá procurar por uma casa para viver. أو ليست له زوجة, ou não tem esposa, porque não tem condições para casar, فليتزوج, deverá casar. أو ليس له خادم, ou não tem um empregado doméstico, فليتخذ خادما, deverá procurar por um empregado doméstico. أو ليست له دابة, ou não tem meio de transporte, camelo, cavalo, jumento, qualquer que seja um meio de transporte. فليتخذ له دابة, deverá tomar para si um meio de transporte. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ,
aquele que adquirir, além disto que foi mencionado, فَهُوَ غَالٌ, o que ele for adquirir será considerado uma traição. Estimados irmãos, não sei se percebemos este hadith. Eu hei de voltar a explicar o que é que o Nabi está a dizer. Aquele que trabalhar para nós. Aqui o Nabi, alayhi salatu wassalam, não está só a falar na sua qualidade de profeta. Está a falar na sua qualidade de chefe de uma comunidade. Na linguagem moderna, na sua qualidade de chefe de Estado. Isto pode não agradar muitos irmãos muçulmanos, mas é a pura verdade que nos arranja uma outra tradução então. Na sua qualidade, man amila lana amalan. E nós sabemos que o Nabi alayhi salatu wassalam enviou alguns dos seus sahabas como governadores em certas regiões. Mu'adh bin Jabal para o Iêmen, enviou Ali bin Abi Talib. E no Iêmen não era só uma única região. Para cada região do Iêmen enviou lá sahabas. Abu Musa al-Ash'ari e mais outros. E eles iam para lá enviados pelo Nabi alayhi salatu wassalam. Não só para transmitir o dini, mas também para cuidar da vida das pessoas, em todas as esferas dessa vida. Então aqui o Nabi alayhi salatu wassalam neste hadith explica quais são os direitos de um funcionário público. Os direitos de um funcionário público são estes. Se não tem casa para viver, o Estado deverá arranjar casa para ele. Se não tem condições para casar, o Estado deve criar condições para ele casar. Se não tem, porque ele está a fazer um trabalho para a comunidade toda. E ele, quem vai cuidar dele? Então precisa de alguém lá em casa para cuidar também dele. Então o Estado tem que conseguir um empregado doméstico para ele. Se não tem meio de transporte, deve condicionar meio de transporte para ele. Aqui terminam os direitos de um funcionário público. Agora, além disto que foi mencionado, tudo que este funcionário público for adquirir, considera-se traição. Traiu a própria comunidade, ou a sociedade. Agora, imagine alguém que entra, tem tudo isto, e hoje começa as suas funções como funcionário público. 2, 3 meses ou um ano, já tem 50 mansões. Onde é que ela adquiriu? Isso é traição. Chama-se ghulul. E o ghulul é um pecado. Então este hadith vem rebater aquela ideia de algumas pessoas que pensam que o Islã é só espiritualidade. Não é verdade isso. Então, mais uma vez, vamos para um outro hadith. O Nabi alayhi salatu wassalam certa vez enviou um homem da tribo de Uzd, chamado Ibn Lutbiya. Este homem foi enviado para ir coletar o zakat. O Nabi enviou Ibn Lutbiya para ir coletar o zakat, para depois fazer-se a sua distribuição aos respectivos destinatários. Só que este Ibn Lutbiya, quando foi buscar o zakat e voltou, lá mesmo algumas pessoas quando viram, olha, este é o enviado do Nabi alayhi salatu wassalam, veio coletar o zakat, deram-lhe o zakat, mas depois também deram-lhe um presente. Olha, isto é para ti. E ele voltou satisfeito. Quando chegou em Medina, entregou o zakat e depois disse assim: "Hadha lakum", isto é vosso, "wa hadha uhdiya li", isto deram-me de presente. O Nabi alayhi salatu wassalam levantou no mimbar, bem chateado, e disse assim: "Ma balu la'amili nab'athuhu", por que alguém que nós nomeamos como funcionário público, enviamos para ir buscar o zakat, fayaji'u fayaqul, mas agora volta e diz: "Hadha lakum", isto é vosso, "wa hadha uhdiya li", e isto foi me dado de presente. "Afala jalasa fi bayti abihi wa ummihi fayanzur ayuhda ilayhi am la", por que não sentou em casa do seu pai e de sua mãe para ver se alguém iria lá entregar-lhe o presente? Quer dizer, ele recebe o presente porque é um funcionário público. E as pessoas sabem disso. Então dão-lhe um presente. Significa que todo presente que um funcionário público recebe
na sua qualidade de funcionar, no momento em que está a exercer a sua função como funcionário público, considera-se no Islã traição, ghulul, e é haram. Agora imagine, compara este hadith e esta síndrome de corrupção que temos hoje. Por isso que no Islã não há espaço para esse tipo de coisas. Qualquer presente, quer dizer, aqui o hadith chama de presente, em Moçambique chama-se refresco. Haram. O refresco é haram. O ghulul é traição. A pessoa usa a sua posição de funcionário público para extorquir as pessoas. Então, isso aqui tudo torna-se haram. E o Nabi alayhi salatu wassalam ainda vai muito longe. Num outro hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam explica e diz o seguinte, e este hadith é de Ibn Buraidata an Abihi, e este Ibn Buraidata ouviu do seu pai, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, e o seu pai ouviu do Nabi alayhi salatu wassalam a dizer, inna al-hajara la yurma bihi fi jahannam. No dia do juízo final, será lançada uma pedra para o Jahannam. Fayahwi 70 kharifan. A pedra é lançada para o Jahannam, mas passa 70 anos antes de atingir o fundo do Jahannam. 70 anos. É uma vida essa. Antes de atingir o fundo. Ma yablughu qa'araha. Antes de atingir o fundo. Wa yu'ta bil ghulul. E depois Allah mandará trazer aquilo que foi surrupiado, aquilo que foi retirado como traição, quer dizer, como refresco. Aquele refresco, Allah vai mandar trazer, também será lançado com a pedra. O refresco com a pedra estão a cair e ainda não atingiram o fundo do Jahannam. وَيُؤْتَى بِالْغُلُولِ فَيُقْذَفُ مَعَهُ ثُمَّ يُقَالُ لِمَنْ غَلَّ. Depois será dito aquela pessoa que pediu o refresco, usou a sua posição para pedir o refresco, será dito o seguinte: "I'ti bihi", vá buscar aquilo. Então aqui o narrador do hadith diz: "Fadhalika", isso é que é o sentido do versículo quando Allah diz: "Wa man yaghlul", e aquele que trair, "Ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah", será ordenado para trazer aquilo que ele surrupiou, aquilo que ele levou por traição. Então vão lhe obrigar para ir lá buscar. E onde é que vai encontrar? 70 anos ainda não atingiu o fundo do Jahannam. Quer dizer, quando ele voltar, se é que vai encontrar, vamos supor que encontrou, levou 70 anos a ir buscar, agora tem mais 70 anos a subir, o julgamento já acabou, as pessoas já entraram no Jannat e já fecharam as portas. Vai encontrar o que é cá fora. Isto tudo mostra o perigo que há por detrás destes atos, que as pessoas pensam que são atos normais, mas na verdade não são. Não são. Quer dizer, se até nas instituições públicas há pessoas que fazem isso, penso que um muçulmano com base nestas orientações não pode fazer. Nem por brincadeira deve sonhar. Mesmo que o refresco seja tão aliciante, não pode fazer. E isto hoje tornou-se o pão de cada dia, tornou-se normal. Em qualquer local, se você não tem costas quentes, como se diz, se você não paga refresco, simplesmente não vais poder fazer nada. Talvez as pessoas acompanharam a reportagem de ontem, no Grande Plano, e falava exatamente dessa matéria. Como é possível alguém está a sair da prisão, tem um cadastro e vai tratar registro criminal, lá no registro criminal vem nada consta. E naturalmente agora mudaram o sistema.
Aquilo foi já digitalizado exatamente para evitar isso, mas ser humano é ser humano. O problema não está nas leis, o problema não está nas medidas que as pessoas adotam para evitar que haja corrupção. O problema está nas pessoas. Porque quem criou o antivírus também criou o vírus. E ele anualmente vai te vendendo. Se ele for a criar um antivírus sofisticado, depois não vai ter mercado. Então tem que criar um antivírus passível de ser também corrompido por um vírus mais eficaz. Então, e aí cria mais outro antivírus. Então, anualmente tem que sair para vender. E hoje tudo é descartável. É descartável, tudo. Então, estimados irmãos, estes hadiths estão ligados a este versículo. Mais uma vez aqui nestes hadiths encontramos que a missão do Nabi alayhi salatu wassalam não era só para divulgar a mensagem, era também para criar estas bases para uma vida social mais digna. E esta é a tarefa dos muçulmanos. Precisam dar este exemplo. É que às vezes temos estado aí a ouvir coisas, sinceramente, a pessoa até fica espantada, mas as pessoas onde é que arranjam tamanha coragem? Hoje já falam que, olha, qualquer muçulmano que trabalha no aparelho do Estado é haram, é olhado como alguém desviado do dini. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Que ele já vendeu seu dini. Mas a mesma pessoa que está a falar isto está a lidar com esse mesmo Estado, está a lidar com esse mesmo governo. Guarda seu dinheiro nos bancos desse governo, patrocina campanhas desse governo. Quer dizer, vai ser halal de um lado, haram do outro lado? Então nós estamos a nos contradizer. Então, estimados irmãos, temos que perceber o nosso dini, temos que perceber o alcance dos hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam. E nós vamos parar aqui. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.